Alô, pessoal. Vamos lá, vamos começar essa palavra da célula de hoje, abençoada para nossas vidas aí. Ah, Espero que vocês estejam bem, onde quer que vocês estejam aí, qualquer que seja a situação, que vocês venham ser tocados pelo Senhor, né? Venham ser ministrados por Ele, né? Por meio dessa palavra que a gente vai conversar hoje, né? E essa palavra que a gente vai falar hoje o tema é gratidão, né? A gente ser grato, né? Vai falar sobre gratidão e como é difícil a gente ser grato, né? Então, falo de mim, né? Não sei você, onde quer que você esteja escutando, mas eu falo de mim mesmo, né? Como é difícil a gente ser grato, né? Então, tem até uma passagem que me vem à mente agora em Salmos, né? Que o salmista fala assim: Senhor, que eu não venha ter muito a ponto de esquecê-lo e nem padecer necessidade, né? A ponto de eu ter que roubar, por exemplo, para e te envergonhar, né? Mas que eu venha ter o suficiente para mim não me esquecer do Senhor, né? E a gente se esquece muito fácil do Senhor, né? Parece que Deus não está agindo, né? E a gente não tem esse coração grato, né? Então vamos lá, né? O tema, como eu falei, é gratidão, né? Então aqui, ó, gratidão é uma atitude de reconhecimento pelo que temos desfrutado na vida. Vou dar uma pausada aqui, ó. Reconhecimento e desfrutado na vida. Eu quero falar um pouquinho sobre essas duas palavras aqui, né? Então, a gratidão é uma atitude de reconhecimento, né? Então, a gente, como eu falei, a gente às vezes não reconhece, né, que o Senhor está agindo na nossa vida, né? Eu costumo falar muito aqui na célula em casa, né, que Deus já cuidava de nós até quando a gente estava distante dele, né? Eu mesmo era um cara muito rebelde, né? Tipo, antes de me converter, não acreditava em Deus, criticava quem seguia, né? Era contra a igreja e tudo mais. E mesmo assim, Deus me deu vários livramentos. Hoje eu tento lembrar assim das coisas que Deus fez, busco na memória, né, e vejo como Deus cuidou de mim mesmo quando eu estava distante, né? Então a gente tem que ter esse reconhecimento, né? Tem uma passagem também que fala assim: até aqui nos sustentou o Senhor, né? Então, se você está escutando essa palavra agora, então, ó, repita isso, ó, até aqui Deus tem me sustentado, né? O Senhor tem me sustentado, né? Não importa a situação que você esteja, talvez esteja numa situação difícil, talvez você venha até me perguntar, né? Você está falando da me desfrutar da vida, né? Como tá aí, ó. Agradecer, né? Ser grato a Deus pelo que temos desfrutado na vida, né? E talvez você venha pensar assim, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe como que é a minha casa, como é a minha vida, como que você quer que eu seja grato, né? Você não sabe as dificuldades que eu passo, as batalhas que eu passo, né? Pois bem, eu não sei mesmo, mas você pode ter certeza, Deus sabe. E aí talvez você fale: eu não estou vendo Deus agir em nada, né?" Mas como eu falei, até aqui nos sustentou o Senhor. Se você está vivo é porque Deus está te sustentando, né? E é engraçado que tem uma passagem, me vem à memória também aqui agora, uma passagem no Velho Testamento, no livro de Reis, que fala de uma viúva, né? Uma viúva, é a viúva de Serepta, né? Descreve ela assim na Bíblia, né? E ali ela tá passando por um momento de fome, né? Na terra onde ela vivia, né? Então, uma fome geral ali, não tem o que comer, não tem água, não cai chuva, né? No local, então não plantam, não colhem e acaba a fome se expandindo. E aí surge diante dela um profeta, né? O profeta Elias, né? E ali Elias pede água para ela, né? E pede comida. E ela fala: eu não tenho isso para te dar, né? E ela estava até colhendo uns gravetos ali para cozinhar a última coisa que ela tinha um filho, né? Uma viúva ali que tinha um filho. E ela fala para Elias, né? Fala: ó, eu vou. Tava pegando esses gravetos para cozinhar para mim, para o meu filho, a última refeição que a gente tem, e depois a gente vai morrer, né? Não temos mais o que fazer, né? Mas mesmo assim, Elias fala para ele, para ela, né? Obedeça, vai lá, me traga o que você tem de água, faça um pão para mim, para você, e Deus vai abençoar a sua vida, né? Deus vai continuar abençoando você. Então essa mulher ela não tinha nada para ser grato, digamos assim, na história, né? Mas mesmo assim ela obedeceu a ordem de Elias ali, do profeta Elias, foi lá, trouxe a água, dividiu um pouco o que ela tinha com Elias, e Deus fez grande bonança na vida dessa mulher, por ela obedecer, né? Ela fazer a vontade de Deus, né? E ali fala, né? Passagem mesmo que Deus continuou suprindo a vida dela e do filho dela, né? Não faltou suprimento, não faltou alimento para eles, né? Eles continuou
vivendo. Então, às vezes, falta isso, a gente seguir, né, a ordem de Deus, ser grato, mesmo no momento de dificuldade. Às vezes ele vai usar esse momento de dificuldade para nos aprimorar, como aprimorou a vida da viúva de Serepta, como eu estou falando agora, né? Então seja grato, né? Que eu também venha a ser grato, você venha a ser grato e reconhecer que o Senhor está cuidando da gente, né? Então aqui continuando aqui, ó, como eu falei, a gratidão é uma atitude de reconhecimento pelo que temos desfrutado na vida, a começar pela própria vida, ó. Você tem vida, então seja grato por essa vida. Tanta gente quer ter vida e acaba morrendo, ou tá doente, tá enfermo. E se você tá enfermo também, Deus tem propósito nisso daí também. Deus vai te tirar desse local aí. Deus tem propósito para todas as coisas, né? Mas desfrute da vida enquanto você a tem, né? Continue louvando a Deus, continue sendo grato a Deus, não importa a situação, né? A palavra vai falar muito disso, né? Então aqui ó, vamos a começar pela própria vida. Podemos enumerar muitos motivos para agradecer a nossa salvação, ó, essa é a mais importante, né? A nossa salvação, a nossa família, a nossa saúde e a dos nossos queridos, ó. Nossa casa, nossa célula, nossa igreja, nossos amigos, nosso trabalho, os extras, né? Quantos extras, né? Deus derrama sobre as nossas vidas, né? E que vão além das nossas necessidades supridas, né? Tem coisas que vai além, né? E Deus está fazendo, né? Então seja grato, né? Essa introdução aqui para mostrar o quanto a gente tem que ser grato aí pela nossa vida, nossa família, nossa saúde, tudo que acontece na nossa vida, a gente buscar ser grato a Deus, né? Como eu falei, a gente tem essa dificuldade, né, de ser grato, né? E aqui a palavra vem para nos mostrar que a gente tem que buscar essa gratidão aí, ó. Então aí, ó, o versículo aí que vai ser usado aí é Salmo 103, versículo 1 e 2, que fala assim: todo o meu ser, louve ao Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração, ó. Todo o meu ser, louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Jamais, ó. Jamais me esqueça de suas bênçãos. Deus derrama ela todos os dias sobre as nossas vidas. Então a gente vai aprender aqui 3 pontos, né? Do que Deus quer nos mostrar sobre gratidão, né? O primeiro aqui vai falar aqui, ó, é possível viver sempre grato a Deus? É aí que tá. É possível viver sempre grato a Deus? Aí, às vezes a gente, quando tá na bonança, tá tudo bem, a gente não é grato a Deus, né? A gente esquece de Deus, né? Quando tá passando necessidade, quase sempre a gente murmura, né? E aí começa a falar onde está Deus, né? Então é difícil, né? A gente ser sempre grato a Deus, né? Mas aqui a palavra vai nos mostrar como que a gente pode ser grato sempre a Deus, né? Então a pergunta aí, é possível viver sempre grato a Deus? Sim, é possível. Destacando que viver constantemente num estado de gratidão certamente é uma dádiva do Espírito Santo. Só é possível na vida de quem vive nele. Então é por isso que a gente não consegue ser grato. O importante é até a gente ver isso aqui como termômetro para a nossa vida. Eu não estou sendo grato, eu estou me esquecendo de Deus, eu estou murmurando muito contra Deus. Então está faltando uma comunhão, na verdade, da gente com Deus, né? De ter uma intimidade com Deus. Por isso que a gente não consegue ser grato, não consegue ver Deus na situação, né? Então aqui, ó, só é possível ó, na vida de quem vive nele. É quem vive com Deus, né? Só esse consegue ser grato em todas as situações, né? Até Gálatas 2:20 fala assim, ó: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Quando Cristo vive na gente, a gente consegue ser grato em todas as situações, seja ela boa, seja ela ruim. A gente consegue ser grato. Então, Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, ó, o mundo nos ensina a viver na busca desenfreada por mais, gerando descontentamento por metas não alcançadas e pouca ou nenhuma gratidão pelas bênçãos recebidas de Deus. Então a gente aprendeu com o mundo nessa busca desenfreada por sucesso, por conquista. Quero mais, mais e mais, mais. Nunca tá bom, né? Você arruma um serviço, você tá ganhando R$ 2.000, a princípio é bom, daqui a pouco você já começa a reclamar, não, tem que ganhar 3. Ah, você conquista uma conquista material, digamos assim, vai, um carro, daqui a pouco o carro também já não é mais bom. Você está num relacionamento, também não é bom. Eu
cheguei até Deus, Deus me alcançou, aceitei a Jesus, tal, no começo estava tudo bem, 1000 maravilhas, mas agora já começa a vir as dificuldades. Você vê, as coisas a gente aprendeu com o mundo. Nunca está bom, né? Por isso que a gente não é grato. Mas aquele que vive com Cristo realmente sempre tem motivos de agradecer a Deus, né? Então, o primeiro ponto aqui, é possível viver sempre grato a Deus? Sim, desde que eu viva em intimidade com Cristo Jesus, desde que o Espírito Santo dele habite dentro de mim. Aí sim eu consigo ter essa gratidão constante, não importando a situação. Vamos para o segundo ponto aqui? O segundo ponto vai falar o padrão que deve ser buscado por todo discípulo de Jesus. Ó. Versículo aí que usa, sejam gratos em todas as circunstâncias, ó, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias sejam gratos, ó. Então aqui, ó, esse é o padrão ensinado pelo próprio Jesus, o mestre, que não tinha onde reclinar a cabeça, mas mesmo assim deu graças no momento mais delicado da sua vida, a crucificação. Isso é ser grato em qualquer situação por entender que está vivendo os propósitos de Deus. Quando estamos vivendo o propósito de Deus para nossas vidas, por isso que eu escolhi essa foto com os espinhos aí, né? Os espinhos da vida já não têm o mesmo peso, porque na verdade você entende que tudo é propósito de Deus. Você dá graças porque você está dentro do propósito de Deus. Então, esse é o padrão que Jesus quer para a gente, né? E como o Tessalonicenses fala aí, né? Sejam gratos em todas as circunstâncias, né? Não importa como seja, né? Passe pelo processo, né? Mas passe pelo processo com Deus. Às vezes a gente quer passar pelo processo sem Deus, não tem como. Por isso que a gente sofre, por isso que a gente não consegue olhar e ver Deus na situação, né? A gente tem que passar pelo processo aí, seja ele qual for, mas passando com Deus, né? Sendo grato a Ele, não importa como esteja, sendo grato a Ele. É mais um ponto que Deus está nos mostrando. O próprio Jesus fala aqui na própria crucificação, né? Ele sabia que estava no propósito de Deus e foi grato, né, pela situação. Imagina você sofrendo ali a crucificação, passando pelo que ele passou ali, mesmo assim sendo grato a Deus, né? Então Jesus é o grande exemplo para a gente, né? E às vezes a gente se esquece, né, que aquele que serve ao Senhor também passa por dificuldades, né? Passa por tempestades da vida, passa por circunstâncias adversas, né? E a gente acaba esquecendo disso. E Jesus também passou, né? Os discípulos dele também passou também. A Bíblia é recheada de passagens dos que serviram ao Senhor passando por dificuldades, mas sempre sendo grato. Então que a gente venha sempre olhar para as situações, sabendo que Deus está no processo, desde que eu convide ele para estar comigo, né? E assim sendo, eu vou conseguir ser grato, né? Então a gente aprendeu aqui no primeiro ponto que é possível viver sempre grato a Deus? Sim, desde que eu tenha intimidade com o Senhor, desde que o Espírito Santo dele esteja habitando em mim. O segundo ponto, que é o que a gente abordou agora, fala o padrão que deve ser buscado por todo discípulo de Jesus, é saber que está vivendo o propósito de Deus, né? E saber que vai passar por dificuldades e continuar glorificando Deus, ser grato a Deus, né? Seja qual circunstância for. E o terceiro ponto e último aqui fala que gratidão e louvor, ó, gratidão e louvor andam sempre juntos, ó. Atos 16, 22 ao 26, aí, ó, Atos capítulo 16, do versículo 22 ao 26. Gratidão e louvor sempre andam juntos. Então vai falar aí, ó, diz assim, ó, logo a multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados, ó, com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhe os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, ó, e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Então você vê nessa passagem aqui, Paulo e Silas estavam fazendo nada mais nada menos do que
falando da palavra de Deus. E por falar da palavra de Deus, pessoas se levantaram contra ele e eles acabaram sendo presos, açoitados, presos injustamente, né? E você vê uma situação dessa. E mesmo assim, eles presos ali, ó, entre grilhões, né? Aprisionados ali, eles continuaram fazendo o quê? Orando e cantando hinos a Deus, né? Sendo gratos a Deus. E é importante que isso, olha o que acontece quando a gente é grato a Deus, né? Vem a libertação, né? Fala que de repente houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos, né? A libertação quando a gente é grato, né? Então aqui, ó, quando louvamos a Deus, estamos declarando nossa gratidão e reconhecendo que o que ele faz é sempre o melhor para nós. Paulo e Silas estavam presos com os pés e mãos amarrados, mas seus corações, olha, estavam cheios de gratidão e cantavam hinos de louvor a Deus. E as demais pessoas escutavam. Isto moveu o mundo espiritual e de repente, à meia-noite, houve um grande terremoto e todas as cadeias caíram e todas as portas foram abertas. Quer porta aberta para sua vida? Eu quero porta aberta para minha vida. Vamos ser grato a Deus, né? Deus abre portas quando a gente louva, quando a gente adora, quando a gente é grato a Ele, né? Você vê que é a história de Paulo e Silas aqui. Eles poderiam estar amarrados, mas o coração deles não, né? O coração deles estavam gratos a Deus, por isso eles cantavam hinos, por isso eles oravam, por isso eram gratos a Deus. Então, quando a gente é grato a Deus, Deus quebra as prisões, né? Às vezes a gente está na situação que a gente está porque a gente não é grato, né? Então, o contrário da gratidão é ingratidão. Ingratidão traz prisão, né, para nossas vidas, né? Nos aprisiona. Por que nos aprisiona? Ingratidão traz mágoa, né? Traz revolta. Como eu falei, antes de eu me converter, eu era um cara assim, não era grato. Então, eu era um cara que eu sempre estava criticando, sempre ingrato, sempre revoltado. Com isso, eu fiquei preso, né, na situação onde eu estava, né? E as coisas só foram mudar na minha vida quando eu conheci Deus realmente. Aí eu comecei a ser grato a Ele em todas as circunstâncias. Hoje eu tenho uma certa caminhada, eu me converti em 2001. Nós estamos em 2025. Sempre tem uma batalha, uma situação lá, mas eu sou grato a Deus, né? Porque eu sei que Deus está, né, nessa situação. Então eu sei que Deus tem propósito em todas essas coisas. Então eu busco ser grato em todas as situações. Que você também venha receber essa palavra no seu coração aí, onde quer que você esteja. Não importa, não sei a situação que você está, mas Deus sabe. Olhe para Deus, seja grato a Ele. Deus, o que o Senhor quer com essa situação que está passando na minha vida? Sou grato ao Senhor porque até aqui o Senhor não me sustentou. Até aqui o Senhor cuidou de mim. Não importa a situação que eu estou passando, peça a Deus, né? Seja grato a Deus. Deus, eu creio que Deus é poderoso. Deus vai te tirar dessa situação aí, vai te colocar num lugar melhor. Amém? Você crê onde quer que você esteja? Então aqui, ó, para finalizar aqui a palavra aqui fala: se você é grato a Deus, agradeça, louve-o, agradeça, louve ele, declare sua gratidão orando, ó, cantando, vivendo de maneira agradável a ele. A gratidão é uma arma poderosa para nossas futuras conquistas. A gratidão é uma arma poderosa para nossas futuras conquistas. Deus tem conquista para todos nós. Que a gente venha se apegar cada vez mais a Deus e entender quando estiver passando por algum processo aí de dificuldade e ser grato em todas elas, né? Eu costumo falar muito aqui na célula de casa que quando você começa a ler a Bíblia, você vê ali cada um dos personagens passando por dificuldades tremendas ali. E muitos deles são gratos a Deus, né? Pela situação, e Deus coloca ele em lugar de glória, né? Um lugar de bênçãos, né? Então, creia, né? Que Deus vai trazer conquista para vocês também. Amém? Onde quer que vocês estejam. Vou terminar fazendo uma rápida oração aqui. Senhor meu Deus, obrigado por essa palavra, que o Senhor falou sobre gratidão, né? Como eu comecei falando, como é difícil a gente agradecer o Senhor, né? Quase sempre quando a gente está bem, Senhor, a gente acaba esquecendo de agradecer pelas bênçãos, Senhor. E quando estamos em dificuldades, acabamos murmurando contra o Senhor, né? Que a partir de hoje a gente venha olhar de maneira diferente, né, para as situações aí. Que a gente venha viver sempre grato ao Senhor, sempre buscando a sua vontade, né?
ser grato mesmo, sempre louvando, adorando ao Senhor, não importa as circunstâncias, sabendo que essa leve e momentânea tribulação, como diz a sua palavra, né? É leve e momentânea, logo passará, né? O importante é a gente passar com gratidão ao Senhor, porque, como eu falei aqui no começo também, até aqui nos sustentou o Senhor. O Senhor me sustentou quando eu nem te seguia, quando eu nem olhava para o Senhor. Se tiver alguém escutando agora que não segue ao Senhor ainda, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance o coração deles, Pai, como o Senhor alcançou o meu também, que ele venha conhecer o Senhor, ele venha ser grato, e aí ele vai começar a enxergar o quanto o Senhor o ama, o quanto o Senhor cuida dele, nas mínimas coisas. Então, Senhor, a partir de hoje que a gente venha ser grato e entregue cada vez mais ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então essa, gente, foi a palavra aqui dessa semana da Rede Josué, né? A muralha é só o início.